Estamos aqui conversando com Paulo Ejo, meu particular amigo, conhecido aqui em São Gotardo como Dr. Paulo, médico, e foi prefeito aqui pelo menos 3 mandatos. E agora nós estamos no ano de 1968, foi quando eu o conheci na Universidade de Brasília. Nós vamos falar um pouco sobre esse período, de 68 até 74, mais ou menos. Você se formou? Exato. 68 a 74 são 6 anos do curso de medicina. Então, foi um período bacana? Realmente, uma das fases melhores da vida da gente é quando a gente consegue ingressar numa faculdade para conseguir a formação profissional. E assim aconteceu comigo. A entrada na medicina, através da Universidade de Brasília, foi uma conquista muito importante que me deu condições de a gente se tornar um profissional. E dentro daquilo que a gente sempre imaginou que seria uma profissão forjada e conseguida através de muito esforço. E esse curso, para mim, ele realmente me deu condições assim, de ver melhor a mim mesmo, ao próximo, adquirir conhecimentos técnicos, humanos, e realmente me alegrou muito e de certa forma me trouxe muito contentamento, porque foi me realizando, foi me fazendo uma pessoa feliz, uma pessoa alegre com o que eu estava aprendendo, com o que eu estava conseguindo. E o Edson, o amigo que eu adquiri, né, com a entrada na universidade, também em 68, é uma amostragem do círculo de amizade, de amigos, que a gente vai conseguindo dentro da escola, dentro da convivência entre estudantes, no campus, né, ali universitário. Na hora de almoçar ou jantar, a gente senta, conversa, vai praticar um esporte, também está junto, conversa. Então, realmente é um período que dá uma condição e oportunidade de a gente aprender muito com os outros, aprender muito com a convivência, e assim foi o meu curso. Inclusive, tanto o Edson quanto eu, nós, além de estudarmos durante o dia, nós conseguimos ainda praticar esporte, realmente, regularmente. Ele era nadador e eu era judoca, dava o tempo de treinar nas madrugadas e nos fins de semana, e também, a partir do segundo ano, a gente começou a trabalhar, dar aula à noite. Então, aí você pergunta, mas dava tempo? Tinha jeito? O fato é que 24 horas na vida da gente, dava para fazer isso tudo. Dava para acordar de madrugada, treinar dentro da modalidade esportiva da gente, tomava um banho correndo, ia para a sala de aula, terminava a faculdade, a gente pegava o ônibus, ia para o trabalho. E o pior, não era ali em Brasília, era numa cidade satélite. No meu caso, Taguatinga. No seu era ali... Sobradinho. Então, a gente dava conta disso. E é curioso que, às vezes, ainda a gente fazia caminhada. Depois da meia-noite. A gente andava 8 quilômetros de caminhada, andando. Então... Andando não, correndo, né? A gente fazia uma corrida de 8 quilômetros para manter a forma. Então, gente, olha, é um período precioso.
deu para praticar esporte, deu para competir, deu para estudar, deu para trabalhar e ajudar até a família. Boa parte do dinheirinho que a gente ganhava dando aula, no meu caso eu mandava para o meu pai para completar ali o atendimento ali às necessidades da família. Então tudo isso deu. E de modo que a UNB foi o período da faculdade, olha, dá para fazer muita coisa. E posso falar para vocês que com tudo isso ainda dava para ser bom aluno. Eu nunca fui aluno ruim. Eu sempre fui um dos alunos acima da média da turma. Então, realmente foi uma grande época que a gente tem muita saudade, saudade assim, né, boa. Não queremos voltar para lá mais não, apenas lembrar e pensar que passamos por isso. Mas eu estou querendo tocar aí no assunto da universidade pública. Se fosse uma universidade particular, você faria esse curso de medicina? Daria conta? Particular? Olha, Edson, primeiro, que pelo menos na nossa época não tinha como, né? Tinha, como eu disse, 80% era pública e as 20% das vagas restantes era particular. Só que já na época era muito caro pagar uma faculdade particular. E certamente que... Mas tinha 20% lá na UNB particular? Não. Digo, escolas de medicina. Ah, sim, porque lá era público, né? Lá era totalmente pública. Eu digo assim, tinha faculdades particulares, mas era uma minoria. Não é o caso de hoje, que a maior parte das vagas são particulares. São particulares hoje, né? Então, eu não dava, realmente era impossível. Salvo quando foi instituído o FIES, né? O FIES, qual outro? No caso, o FIES, talvez possibilitasse, né? Porque aí a pessoa recebe um dinheiro e paga uma escola Exatamente. particular. Aí poderia estar sendo possível, mas com certeza seria muito difícil. Agora, eu me lembro até que a gente chamava a universidade de a nossa mãe, que de fato era uma mãe, né? Porque além de a gente não pagar essa mensalidade, nem você, nem eu, nem todos que estávamos lá, a gente tinha um restaurante que era baratíssimo, hoje seria, sei lá, R$1, R$2, por aí, né? Exatamente. Era moeda. A gente almoçava bem e jantava bem. Verdade. E além disso, tínhamos um empréstimo, porque meu pai não tinha condição de mandar para mim nem um centavo. O seu também não tinha. E outros também, como nós, não tínhamos, né? Aí nós recebíamos um dinheirinho lá, não sei, equivale a quanto. Eu me lembro que parece que o valor na época era 100. Era 100. Eu acho que era equivalente a um salário, Edson. Exatamente isso. Quando sei que dava pra gente comprar, porque você tinha que comprar uma roupa, você tinha que comprar um sapato. A UNB realmente tinha uma concepção social, né, Edson? Tinha uma constituição e consideração social, realmente do Dr. Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, que era ministro da Educação na época foi do Jango, né? E depois... Foi 62, né? Então, ele tinha uma ideia de que a universidade tinha que possibilitar alunos, filhos de família pobre, também ter condições de estudo. Então, essa era a visão dele já. E no nosso caso, quando a gente entrou, pelo fato da família não ter nenhuma condição e comprovadamente provada que a gente não tinha família para manter a gente, nós tínhamos essa bolsa. Até o momento que a gente começou a trabalhar, que nós
dispensamos a bolsa. Agora esse negócio de trabalhar foi mais pro final do curso que eu me lembro. Eu já No estava meu quase caso foi formando. no terceiro bimestre. Não, terceiro ano, começo do terceiro ano. Já tínhamos uns Exato. 3 anos lá. Exatamente. Então, a UNB, não sei como é hoje, mas na época era uma senhora universidade em todo sentido. É interessante, na época a gente não percebia muito bem. Não, nós estávamos num período de ditadura violentíssimo. E nós pudemos ver alguns sinais disso lá na invasão que teve lá nesse ano de 68 ou 69, se eu não estou enganado. Você está lembrado disso, né? Lembrado. Invadiram e deram tiro, parece que até morreu um aluno, né? Sim. E o Onestino Guimarães, que era o presidente lá do nosso diretório lá, sumiu. Nós entramos, na verdade, em plena ditadura na UNB, que a ditadura militar no Brasil iniciou-se em 64. E quando nós entramos, já estava no governo do Costa e Silva. Tinha sido o Marechal Alencar, Humberto Alencar, Castelo Branco, e depois entrou o Costa e Silva. Então nós entramos no período de Costa e Silva, exatamente no período mais bravo em relação a questões institucionais, quando se decretou o AI-5, o Ato Institucional número 5. Você tinha medo até de falar as coisas, de ter um cara lá para te denunciar e você ser preso, né? Então era muito comum. Por exemplo, nós sofremos muitas invasões no meio da noite, deve ter sido 10 a 20 patrulhamento. Lá onde nós morávamos. Nos alojamentos, procurando subversivos, né? Eles tinham uma lista assim, chegava de farolete e metralhadora com a lista dos tais subversivos, né? Assim como a invasão do próprio campus. Nós presenciamos isso 2 vezes na invasão do campus. Inclusive, numa delas, nós presenciamos um deles, porque se imaginava que era tiro de festim, sem bala, né? Só pólvora, mas não. Nós vimos um aluno ser atingido, assim, muito próximo da gente, com um tiro de verdade. E assim, era estranho, porque os soldados militares, né, no caso, chegavam com a metralhadora numa atitude assim extremamente agressiva, como se estivesse com raiva mesmo, de verdade, da gente, como se fossem robôs, como se fossem pessoas assim possessas, com a cabeça totalmente manipulada, porque eram seres humanos, só que com uma verdadeira lavagem cerebral feita. Na nossa visão, na minha cabeça, parecia que eu estava caçando os piores assassinos, os piores marginais. E na verdade eram gente que estava caçando gente que não concordava com a ditadura. Só isso. Isso aconteceu mortes em São Paulo, no calabouço, aconteceu o sumiço do Onestino Guimarães, um outro colega meu também de turma sumiu, né? Nunca mais apareceu. Então, a coisa não foi de brincadeira, foi coisa séria, a repressão na ditadura. Realmente. E depois que passava esses momentos, a gente vivia ali num ambiente muito bom, né? Era bom estudar ali, né? Sim, tirando esses terrores assim, né? Os questionamentos, né, Edson, depois eles começaram a querer controlar o UNB mais de perto, aí nomearam
Coronel? um oficial, né, da Marinha, como reitor da UNB. Azevedo. Zé Carlos Azevedo, né, que era alta patente da Marinha. Então, aí eles começaram a apertar mais A vigilância, seria? a maior vigilância na UNB. Isso já, no meu caso, já foi do meio para frente do curso, né? Do período que a gente estava frequentando a universidade. E a partir do 5º ano a gente já foi para o hospital, né, Edson? Já fui trabalhar em hospitais, estagiar em hospitais. Então a gente sofria menos pressão. Realmente, pessoa que era mais ligada nisso, que depois naquela época não tinha censura, ninguém ficava sabendo nada do que está acontecendo, né? A imprensa era censurada, e mesmo a grande imprensa que podia manifestar era a favor, não era? Era a favor da... Estava apoiando aquilo tudo. Apoiava o golpe. Então as forças na época, assim, que manifestava, teve até manifestação, Edson, assim, muito clara, de religiosos importantes, né? Dom Evaristo Ars, né? Arcebispo de São Paulo, né? Dom Evaristo Ars, bateu de frente com a ditadura. Lá no norte, o arcebispo Dom Helder Câmara, e outros, né? Leonardo Boff, né? Então, teve dentro da própria Igreja Católica esse confronto ideológico também, né? Os nomes assim mais lembrados que a gente viu, assistiu, foi esses nomes: Dom Evaristo, Dom Helder, né? Leonardo Boff, esses grandes nomes aí, que batalhou pela retorno à ordem democrática, né? Que demorou muito, né? Foram 20... Ia passar ainda toda essa década de 70 e entrar na 80. Até 85, né, Edson? Depois foi, parece que vai diminuindo, né? Aliviando devagarinho, mas... Como é que fala a possibilidade do retorno dos exilados, né? Pois mas isso aí, vamos dizer assim, é um assunto que vai longe, que eu estou interessado mais na sua pessoa, porque eu sei que lá dentro, na universidade, nós morávamos num apartamento pequeno, era só um cômodo, um banheiro e uma areazinha pequenininha para secar a roupa, né? E ali a gente vivia sem máquina de lavar. Eu fico imaginando como é que a gente dava conta, né, daquilo. Realmente era uma vida... A gente ia andar muito mal trajado, né? Era uma vida espartana, muito espartana. A gente tinha uma passadeira de roupa, uma tábua de passar, mas a gente pendurava num varalzinho, já fora, num tipo... Um alpendrezinho. Um alpendrezinho desse quarto. Para vocês terem ideia, o quarto tinha 3,5 por 4. E mais o banheiro. Era só isso? Era só isso. Nossa. Cabia... 4 pessoas. 4 pessoas. Duas beliches. Dupla. Era 4 pessoas desse jeito. Então... era uma vida bastante simples, espartana, e assim, a gente na verdade se ajuntava mais para dormir, né? Dormir, deixar as coisas da gente, arrumar, mas certamente a gente andava bem desarrumado, viu? Porque imagina, por isso que a gente não arrumar namorada, lavar a roupa na pia e secar num varalzinho. Até me lembro que um colega falou assim: Paulo do céu, seu jaleco, você tirou ele da garrafa, foi?
De tão amassado que estava essa. E olha que era de tergal, hein? Você tinha que ir de branquinho lá, né? Era. Mas a nossa roupa não dava nada alinhada não, viu? Essa. Pois é, mas tem uma coisa notável aí. Acho que nós vivemos ali uns 4 ou 5 anos juntos, né? E nós nunca tivemos nenhum desentendimento, né? Realmente a gente, como diz, vivemos um período grandioso, muito importante para nós todos. Eu acho que o foco, né? O objetivo, né? Nos aliviava das coisas consideradas secundárias, né? A gente não lembrava de carro, não lembrava de roupa bonita, a gente não lembrava de restaurante, né? A gente não lembrava de muito conforto, não. Mas foi o suficiente para nos trazer, não é? Vida adiante. Outro ponto também que acho importante falar é do restaurante, né? Porque o restaurante era bom demais, né? Mas eu só queria fazer uma observação, que naquela época eu já observava e acho que você também. O pessoal enchia as bandejas e beliscava e deixava a comida desperdiçar demais. Você lembra disso, não? Lembro. Eu achava aquilo uma coisa horrorosa. Depois, fazendo uma reflexãozinha, no fundo era gente que não devia precisar muito, né, para jogar comida fora daquela maneira, né? Como diz, é tudo questão de consciência e atitude, né, Edson? Muita gente beliscava, né, numa bandeja farta, e não era mal feita, né, Edson? Era comida boa, bem feita, era suco, leite, tudo muito bem arrumado, sobremesa, né, bem arrumada, com muito gosto. E a gente já via essas coisas, né, chamada desperdício. Desperdício, tem hora que eu fico imaginando, se o Brasil, o mundo for daquele jeito, tem comida para todo mundo e não era para ter gente passando fome, né? Pois é. Porque existe muitos, né? Já evoluímos, depois que instituíram o quilo, né? Inclusive nos restaurantes, melhorou muito. Eu acredito que, não sei como está o bandejão agora, mas imagino que deveria ser a pedido, né? Cada um servir o tanto que consuma, né? Porque aí nós evitaríamos muito desperdício. Muito, O que, na verdade, é quase que um crime contra aqueles que precisam, né? Isso é uma coisa aparentemente sem importância, mas a nível coletivo, a nível humanitário, isso pensado à luz da percepção humana cristã, isso é muito importante, é muito valioso pensarmos assim, não é? Pois é, você falou aí sobre esporte, até se referia à minha humilde pessoa como nadador. De fato, a gente tinha tudo naquela NB, né? Tinha aulas de natação. E aí eu participava. Eu até costumo falar para os meus alunos que eu nunca subi ao pódio, porque pódio só sobe o primeiro, segundo, terceiro, né? Mas eu tive um honroso 4º lugar quando foi para disputar jogos universitários, acho que na Bahia, né? Não me lembro bem. Eu sei que eu concorri e fiquei em 4º lugar. Não é ruim, né? Só que só tinha 4 concorrentes. Foi a melhor posição que eu já consegui. Mas você não, você chegou ao topo da sua carreira, que foi judô, né? Como é que foi a experiência de judô? Judô foi
é outra coisa bastante, para mim assim, foi muito precioso, porque eu era uma pessoa, Edson, muito tímida, muito tímido, e o tímido tem muitas questões em relação à autoestima. Quando a gente é tímido, você não avalia bem o que seja o seu nível de autoestima. Então você tem, não é medo não, mas você tem certa dificuldade de se colocar como sujeito, como pessoa num grupo, numa comunidade, coisa assim. E o judô, ele me melhorou muito. Primeiro a questão de ser muito tímido. Segundo, a questão da autoestima. Então, o judô te obriga a você treinar, dominar técnicas, te obriga a você estar melhorando. Isso significa se superar. Você vai se superando. Seria autossuperação. Não é vencer o adversário que é o importante. O importante é você vencer a si próprio, melhorando sua técnica, melhorando sua autoconfiança, melhorando sua autoestima e também alegria interior com isso. O resultado é alegria interior. E assim como também o judô me ensinou uma coisa que me ajuda até hoje. Eu, por exemplo, dentro da medicina, eu trabalho com cirurgia. E cirurgia é algo estressante. A coisa às vezes vai dando certo e num dado momento complica um pouco mais. E ali você tem que ter resistência física, resistência psicológica e autocontrole. Autocontrole e paciência. Então, o judô, por incrível que pareça, me ajudou até nisso aí. Então, eu trabalho em cirurgia há muitos anos, já trabalhei em hospitais menores, hospitais médios, hospitais maiores. E o que eu vejo é o seguinte, que o judô, com esse treinamento, essa organização minha mental, psicológica, me ajudou muito profissionalmente, porque eu não tenho que ir lá operar e começar a xingar, se não der certo, perder a calma, ficar irritado. Então você veja que até no meu trabalho o judô me ajudou muito. Agora, em relação às competições, é outra coisa. Você entra numa competição para lutar, você tem uma assistência, particularmente campeonatos brasileiros, campeonatos maiores, oficiais, como a gente participou de campeonatos brasileiros, universitários e outros campeonatos. Então a gente era você e o adversário e assistência, um torcendo a favor e outro contra. E ali era necessário que você provasse o que você sabia, como você desenvolvia aquilo que você treinou. Então o judô me mostrou muito isso, um grande esporte, educativo, em todo sentido, disciplina e também autoconfiança. Por isso mesmo que você tocando nisso, eu até falo com muito entusiasmo, porque me ajudou muito. E eu cheguei a participar de equipe titular da seleção universitária de Brasília, do DF. Então eu participei de algumas competições como titular mesmo da equipe. E numa dessas nós conseguimos chegar até a segunda colocação, inclusive dependendo do meu resultado de luta. Inclusive contra São Paulo, que nós conseguimos ganhar da seleção universitária paulista, onde tem campeão olímpico, campeão brasileiro, campeão pan-americano. Então são coisas assim que
Até isso a UNB me possibilitou, me introduzir no esporte, né? E para aqueles que não conhecem bem o judô, pode saber, é uma pena que a nossa comunidade não tenha hoje uma academia de judô. É uma disciplina, né? É uma disciplina. Completa, né? Completa. Com uma filosofia de vida, né? Pois é, você inclusive, eu me lembro, você foi lá no Amazonas, tem um caso aí de uma aventura que você foi parar lá no Amazonas, né? Era uma competição universitária, não? Eu fui 2 vezes, né, para a Amazônia. Uma foi para participar do projeto Rondon. Ah, sim. Nós fomos para... muito sonhador, né? Nós fomos lá no interior do Pará para prestar auxílio, assim, imagina a nossa pretensão, né? Estudante querer auxiliar alguém, né? Então era muita pretensão, mas de toda forma valeu muito porque a gente conheceu parte do norte, um pouco da realidade do interior do Amazonas e também a maneira como as famílias vivem, como era o sistema educacional, o sistema de saúde, a convivência comunitária nessas pequenas comunidades. Então foi muito interessante. E outra vez a gente foi para Belém para competir também, porque o campeonato era deslocado em várias capitais do Brasil. Eu perdi a chance de ir, me lembro, na Bahia, porque só tinha 3 vagas, eu fiquei no quarto. Aí você viu. Tá certo. Acabou que eu não fui, mas pelo menos serve como uma espécie de trunfo, né, para eu contar a prosa, contar a vantagem. Eu fiquei em 4º lugar na competição universitária, só que só tinha 4. Pois é. Vejam, mas você fez lá então 6 anos de medicina. O último ano você já estava dentro do hospital, né? Era Sim, o hospital de Sobradinho? Eu trabalhei no hospital, último ano, eu trabalhei no Hospital São Vicente e no Hospital Regional de Taguatinga, último ano. E depois eu fiz a residência em cirurgia no Hospital Distrital de Brasília, atualmente chamado de Hospital de Base de Brasília. Passei 2 anos no Hospital de Base. Você ficou 2 anos ali? Exato, na cirurgia. Eu me lembro que no hospital, acho que é Dom Bosco, onde Sim, nasceu eu a fiz um menina. estágio. Porque Você parece que teve um mestre ali de cirurgia que você admirava muito. A partir do 4º ano, eu ia muito auxiliar a cirurgia. E um dos hospitais que me acolheu, e a equipe de cirurgia que me acolheu, era do Hospital Dom Bosco. Então eu ia muito operar lá, com 2 cirurgiões. Foi bom porque me ensinaram bastante. Entendi. Depois aí você fez a residência. Isso já era 1976? Quando é que você veio para São Gotardo? Eu vim no final de 76. 76. Aí dezembro de 76. Você já tinha concluído a residência. Sim, já tinha terminado. Pois é, então nós vamos encerrar esse bloco agora, o segundo bloco da nossa conversa, que para mim está sendo muito esclarecedor e espero também que para o pessoal que está nos ouvindo. E daqui a pouquinho nós voltamos já numa nova fase, né? Já na nova... Já formado médico, doutor Paulo Ejo. Pois é. E virando mineiro, né? Porque você nasceu paulista, virou brasileiro, candango por algum tempo, e depois samba tardense. Exato. Então daqui a pouco a gente volta.